as orações listadas no chat, né? Pode ser que sim. Depois eu acho que eu vou distribuir no mesmo grupo. Vou tentar fazer da mesma forma. Daí talvez fique lá ainda, né? Aqui a gente vai ter um segundo momento de oração no final. Eu deixo mais tempo, deixo uns 15 minutos ao invés de 10, tá? Na parte de cima da sala aparece o tempo contando. Quantos minutos falta para voltar para a sala principal. Então, o dirigente tem que ficar atento naquela contagem lá, né? Orar os últimos segundos de olho aberto, né? Para dar o amém a tempo. O que é isso, pastor? É que tem umas orações que prolongam, professor. As orações assim que... Então o corte é providencial, né? Providencial. Viu, Célio? Eu comecei na pastor Gabriel, aí caiu a minha conexão, aí eu fui para uma outra sala, reiniciou uma outra sala. Ah, é? Exato. Rapaz. Pastor, vale aquela máxima que os últimos serão os primeiros? Quem ficou por último? Ok. Meus irmãos, então, depois dessa experiência, a gente vai ter um segundo tempo de oração depois da mensagem, mas agora eu vou passar então para o reverendo Leandro, que vai trazer a palavra para a gente, e eu vou novamente mutar o microfone de todos, eu peço só que o reverendo Leandro acione o dele depois. Tá certo, meus irmãos. Vamos então meditar na palavra de Deus. Eu vou ler com os irmãos, vou compartilhar aqui a tela também, para facilitar a leitura. Nós vamos ler aqui na primeira carta de Pedro. Gostaria de ler os primeiros 9 versículos desta carta, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, até aí, a leitura da palavra de Deus. Vou fazer uma meditação breve nessa passagem, que é de uma riqueza imensa, né? Nós realmente precisaríamos de bastante tempo para conseguir expor tudo que essas palavras, esses versos, né, contêm de extraordinário, mas eu quero deter-me num aspecto específico, que é justamente aquilo que o apóstolo Pedro aqui fala, né, sobre a nossa alegria na salvação. Então, a alegria por causa da salvação. Penso que cada vez menos, né, os crentes se alegram de fato pela salvação. Nós vivemos um tempo, né, em que as pessoas valorizam coisas secundárias, valorizam coisas que não são centrais, que não são as mais importantes. É uma tendência no tempo em que nós vivemos, né, das pessoas se alegrarem em coisas que não são importantes. E na fé cristã, na vida cristã, na igreja, muitas vezes isso também acontece. As pessoas ficam muito alegres, muito felizes, né, quando elas conquistam alguma coisa, quando elas alcançam algum resultado positivo, quando elas recebem alguma bênção, né? Isso é claro motivo de alegria, de exultação, de falar para todo mundo, né, de relatar, de testemunhar. E, claro, não estou dizendo que não se deve se alegrar, que as pessoas não devem se alegrar nas bênçãos que Deus dá. Claro que devem.
Mas mais do que nelas, né, e esse é o ponto, né, aquilo que nós mais devíamos continuamente nos alegrarmos pelo fato de sermos salvos, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Porque sem ela, sem a salvação, as demais coisas de nada valem. Não nos aproveitam para nada, né? Como Cristo mesmo disse, não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. Então, mas muitas vezes pelo fato de que nós já temos a salvação. Note, nós os presbiterianos, né, os reformados, nós não temos muito medo de perder a salvação, né? Porque nós somos ensinados que uma vez que nós fomos salvos, nós seremos salvos para sempre. Isso é verdade, é um fato. Deus não volta atrás das suas promessas, Deus não é um construtor que não planejou bem a sua obra, de maneira que deixe-a abandonada, né? Como Paulo fala em Filipenses 1:6, Deus começou uma boa obra em nós, e ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, porque Deus não deixa projetos inacabados, não deixa obras no meio. Se Deus começou uma boa obra em nós, de salvação, ele vai completá-la. Então, a segurança da salvação, a certeza da salvação é uma das grandes doutrinas nossas, né? E preciosa, importante demais. Contudo, talvez, né, pelo fato de que nós não nos sentimos muito ameaçados com relação à nossa salvação, talvez a gente vai se acostumando com ela e achando que, sabe, ela não é assim algo tão extraordinário, tão espetacular, mas nós devíamos pensar mais, sim, no quanto a salvação é algo glorioso e é o nosso maior motivo de alegria, o nosso maior motivo de louvor. Pedro aqui, né, no início dessa carta, ele está agradecendo a Deus, né, fazendo uma bênção a Deus, né? Ele começa falando assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um motivo de louvor, um motivo de gratidão, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, porque, segundo a sua grande misericórdia, ele diz, então, aqui está, né, a razão da nossa salvação, porque nós somos salvos, Deus deve ser bendito, né? Mas aqui ele diz que nós somos salvos porque Deus resolveu agir conosco segundo a sua grande misericórdia. De fato, foi muita misericórdia da parte de Deus em nos salvar, considerando, né, a quantidade e a gravidade dos nossos pecados, considerando tudo que nós falhamos perante Deus e a sua lei. Se não fosse essa sua grande misericórdia, nós jamais seríamos salvos. Então, aqui está o fator decisivo da nossa salvação, que é justamente o fato de que Deus não tem apenas misericórdia, mas grande misericórdia, né? O texto continua falando, por causa disso, ele nos regenerou. Aqui está aquela palavra que tem a ver com nascer de novo, nos fez novas criaturas, né? Nós estávamos perdidos, mortos nos delitos e pecados, e Deus então atuou com o poder dele, com o poder da sua graça, para nos regenerar, nos gerar de novo, que é o que significa basicamente a palavra, veja, regenerar, né? Gerar outra vez, gerar de novo, nos fez nascer outra vez, nascer de novo, nos fez novas criaturas. E ele nos regenerou com um propósito, ele diz aqui, para que nós tivéssemos uma viva esperança. Uma viva esperança quer dizer, né, não uma esperança morta, né, uma esperança vibrante, uma esperança viva, uma esperança extremamente positiva e que produz em nós, né, frutos que podem ser identificados. Então, nos regenerou para uma viva esperança através ou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque foi justamente graças à ressurreição de Jesus que nós podemos ter essa viva esperança. Então, do mesmo modo que Cristo esteve morto, mas agora está vivo, e a certeza de que ele está vivo é a que produz em nós essa esperança viva também, né? Porque Jesus está vivo, nós temos uma esperança viva. Então ele continua agora sim descrevendo com mais detalhes aquilo que nos está reservado, já que Deus, né, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para essa viva esperança. É o que está reservado para nós. Ele fala aqui, uma herança. Herança, você sabe, né, é um tesouro.
uma bolada, né? Uma grande quantidade de dinheiro, essa é a ideia, são propriedades, são bens. É claro que aqui, mais do que bens de natureza física, né? Está falando de bens de natureza espiritual, que nós não sabemos exatamente qual é a quantidade, que números, né, envolvem, para usar uma linguagem terrena, que números envolvem essa herança, mas nós sabemos quais são as características dela. Então é interessante, a gente não sabe o que ela é, mas a gente sabe o que ela não é. O que ela é exatamente, nós não sabemos. Mas o que ela não é, nós sabemos. O que é que ela não é? Ela não é que não pode ser destruída. Então, algo que ela não é algo que se pode destruir. Portanto, ela é indestrutível. O que mais que ela não é? Veja, são termos aqui negativos, né? Que não fica manchada. Então, né, que não tem como, de alguma maneira, perder, né, o seu brilho, a sua limpidez, né, já que está falando aqui basicamente usando a metáfora do ouro. Né? O ouro, ele pode ser destruído, o ouro, ele pode ser manchado, mas a nossa herança não pode nem ser destruída, nem ser manchada. Aqui que não murcha, né? A ideia é que não vai ficando, não vai envelhecendo, né? Como aquele fruto da árvore que vai murchando, né? E vai perdendo a sua vitalidade. Não murcha. E, finalmente, que não pode ser perdida, porque ela fala que ela está reservada nos céus para vocês, né? Vocês que são guardados pelo poder de Deus. Nós vemos então que, por um lado, né, o Senhor está guardando a nossa herança, essa herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, ele está reservando-a para nós, ela está reservada nos céus. Então, como se fosse um grande banco, né, cheio de cofres, e ninguém pode lá tirar ela de lá, porque aquele patrimônio, né, aquele ouro todo está muito bem guardado, e esse é o sentido aqui no texto, né, Deus está guardando, reservando para nós esta herança. Lá nos céus, onde o ladrão não rouba, né, não tem como chegar lá, nossa herança está assim guardada, protegida. Mas ao mesmo tempo ele diz que não apenas, né, a nossa herança está sendo guardada, mas nós também estamos sendo guardados. Ele fala para vocês que são guardados pelo poder de Deus. Então, reafirma-se aqui também, né, a nossa certeza da salvação, a segurança da salvação, porque nós não podemos perder a salvação em si, né, o prêmio dela, né, a herança dela, porque ela é indestrutível, não pode manchar, não pode murchar, e está reservada nos céus para nós, e ao mesmo tempo nós também estamos sendo guardados para ela, né, que são guardados pelo poder. Então Deus cuida das duas pontas da salvação, né, tanto a salvação em si, como nós, que não podemos nos perder, porque o Senhor está nos guardando mediante a fé. Então, se você tem fé, é porque o Senhor tem preservado a sua fé, porque é através da sua fé que você continua sendo guardado pelo poder de Deus. E, finalmente, né, ele dá a declaração para a salvação. Aí está a palavra que resume tudo que nós já vimos aí, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, quando o Senhor retornar dos céus, nós vamos receber esta herança. E esse pacotão todo aqui, né, que é a nossa herança, é o motivo da nossa exultação. Por isso que o verso 6 fala, nisso vocês exultam. Note que aqui, né, ele não está dizendo, não está dando uma ordem nesse caso aqui, olha, exultem nisso. Em outras passagens, nós temos ordens, eu tenho falado sobre Filipenses nas exposições de domingo, e nós temos lá a ordem direta, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, há um aspecto em que a alegria é uma obrigação, né, uma ordem, nós temos que nos alegrar no Senhor. Mas aqui é uma descrição. Então, o que Pedro está dizendo é que isso é a realidade, é assim que funciona, é assim que um crente é de fato. Nisso você Para mim aqui parou. Travou, acho que caiu a conexão lá. Acho que é a conexão do Leandro.
Isso, o Gei assume aí. Reverendo Gei assume. Pastor Gabriel, cadê o pastor Gabriel? Tô aqui não. Ah, não, né? Só tem Jonas aqui, viu? E que caiu também, pastor. Só tem Jonas. Acho que agora saiu totalmente. Hoje voltou. Não pode o reverendo cair, não. Estou de volta. Opa! Tá de volta. Ok. Vou Tava botar pronto todo mundo aqui de já. Tudo bem, acho que alguém aí... Leandro, só desmuta o seu. Acabei mutando todo mundo. Alguém me derrubou aí, provavelmente, né? Eu não sei em que ponto eu estava falando, né, mas acredito que eu estava falando naquele ponto em que a salvação, né, que foi revelada para nós, o apóstolo Pedro diz que nela nós exultamos. Então eu vou projetar outra vez aqui, né, o texto. Então ele está descrevendo isso como um fato. Nisso vocês exultam. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Então, a alegria pela salvação, né? Nesse caso aqui, a exultação, né? Que é uma palavra ainda mais forte do que alegria, exultar tem a ver com algo semelhante a uma festa, um ato de festejar, um ato de saltar de alegria, né? Vocês exultam nesse fato, mesmo que tenham que passar, ele diz aí, por várias provações. Porque o crente entende qual é o papel do sofrimento na sua vida. Ele sabe que o sofrimento não é aleatório. Ele sabe que é Deus quem permite. E permite com um propósito, com um plano. Em geral, né, esse plano é o que ele mesmo diz aqui na sequência. Confirmar o valor da fé. Porque é pela fé que nós somos guardados. Ele acabou de dizer, né? Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, essa fé tem que ser confirmada. Ela é confirmada através das provações, das várias provações que acontecem nesse mundo. Fazendo isso, né, a nossa fé se torna mais pura, até mesmo mais preciosa do que o ouro. Né? Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. E o fim da história toda é o louvor, a glória e a honra a Deus, né, na revelação de Jesus Cristo. E ele volta a mencionar a exultação no verso 8. Mesmo sem tê-lo visto, esse Jesus Cristo, né, de fato nenhum de nós o enxergou pessoalmente, mas mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, né, a salvação da alma. Então, meus irmãos, resumindo, né, a salvação é o nosso grande motivo de alegria, de exultação. As demais bênçãos, as outras coisas que Deus nos dá, elas não se comparam, elas nunca podem se comparar à realidade da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, eu acho que uma das coisas que os crentes precisam fazer mais e mais nesses dias é redescobrir a alegria de ser salvo, de entender, né, que foi regenerado pela misericórdia de Deus, que foi perdoado dos seus pecados e que não apenas isso, mas também recebeu a promessa de ter uma herança. De um dia poder usufruir de uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para nós. Eu penso que quando nós temos isso muito claro na nossa cabeça, que nós temos uma herança, que o Senhor nos regenerou, que a salvação é a coisa mais importante nesse mundo, então, quando temos que passar por isso daqui, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, nós vamos saber lidar melhor com essas coisas. Nós vamos saber enfrentar melhor as várias provações. Como eu dizia, elas podem vir de várias frentes, né? Nós podemos sofrer aí perseguições, sempre está no radar, né, da igreja o risco, a ameaça de perseguições. Nós sofremos também por causa dos sofrimentos normais desse mundo, como o apóstolo Paulo fala, né, os sofrimentos do tempo presente.
que envolve o fato de que nós temos saúde frágil, nós vivemos num mundo perigoso, né, num mundo violento, num mundo cheio de armadilhas contra nós. E ainda tem também o próprio sofrimento decorrente do pecado, né, que também, frequentemente, nosso sofrimento é uma consequência de coisas erradas que nós fizemos. Há várias frentes de onde pode vir o sofrimento. E ele se transforma numa provação. Por isso que Pedro fala aqui em várias provações. E elas nos entristecem, né? Nos contristam, como ele diz aqui. Porém, né, paradoxalmente, apesar disso, nós continuamos exultando. Nisso vocês exultam, né? E porque amam o Senhor, porque creem no Senhor, veja, amar e crer, né? Não tendo, sem tê-lo visto, vocês o amam, não o vendo agora, mas crendo nele. Então, amar e crer o Senhor Jesus. Fazendo isso, nós podemos exultar com uma alegria indescritível e cheia de glória. E é isso que nós, como povo de Deus, temos que mostrar, né, ao mundo essa alegria indescritível, cheia de glória, essa exultação, porque nós entendemos o real motivo da nossa exultação, que é a nossa salvação. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, pastor Leandro, pela mensagem. Meus irmãos, nós então vamos fazer um instante final de oração de 10 minutos nas nossas salas novamente. Eu vou tentar manter os mesmos participantes nas mesmas salas, para vocês finalizarem as orações, ficar pela metade do caminho. Mas eu vou dar um pouquinho mais de tempo, então serão 10 minutos ainda, só que os irmãos vão esperar mais 60 segundos até voltar, mais 2 minutos até voltarem, tá? Então vai ter um espacinho um pouquinho maior do que antes. Ok? Eu vou fazer então a distribuição das salas, são as mesmas salas, permanecem as mesmas salas. Vamos lá. Depois, todos nós voltamos para cá para fazer uma oração final, tá? Um momento final aqui, para a gente encerrar o nosso encontro. Será uma oração. Voltamos. Olá de novo, voltamos. Para concluir. Se eu não quero voltar. Voltamos, pessoal. Pronto. A Oralice, ela chegou a concluir a oração, né? Pela Ângela, pela família da Ângela, né? Que bom. Sim. Aí eu vou pedir, então, agora, no chat, Sr. Junqueira. No chat ainda está os pedidos de oração, caso alguém tenha perdido, tá? Então eu vou, como o tempo é curto, né? Eu vou pedir que o presbítero Joaquim, então, faça a oração, né? Pelos irmãos com problemas de saúde. E aí eu vou inverter. Eu vou fazer uma oração por questões de emprego e aquelas outras questões. Eu vou pedir para o Samuel fazer uma oração final pelo que foi, pela palavra do reverendo Leandro, pelo que foi ensinado, né? Para que Deus possa operar em nossas vidas, tá bom? Ok. Então, o presbítero Joaquim, né, vai orar pelas questões de saúde. Depois eu faço uma oração pelas situações maiores aí, né? E o Samuel termina com uma última oração, tá bom? Estão me ouvindo, né? Tô. Isso. Beleza. Senhor nosso Deus, bendito Pai, soberano sobre todos que vive aqui nessa terra caída. O Senhor é o doador da vida, o Senhor que dá tudo que precisamos e necessitamos, Pai. Sofremos neste mundo porque erramos muito, falhamos muitos. Isto é a nossa condições de pecadores que somos. Mas pela tua imensa bondade, infinita graça, o Senhor nos perdoa e nos dá a salvação. Não nascemos para sofrer, ó Pai, mas sofremos neste mundo caído. Eu quero te pedir, então, neste momento em especial, pelos enfermos,
Lembro agora da vida do Mário, está sofrendo, Deus. O Senhor esteja ali abençoando ricamente a vida dele, sua família, os medicamentos que ele está se tomando, possa surgir efeito, Pai, para que a melhor saúde dele venha a se tornar, se normalizar a sua vida, Pai. Amém. Sofremos com a enfermidade, Pai, mas isso é uma realidade muitas vezes em nossa vida. Precisamos entender, oh, Pai, mas preocupamos muito com a saúde física, Pai, mas também precisamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós sobre a vida espiritual, Pai, que é mais importante que a física. E dessas, muitas vezes, não lembramos, não preocupamos, mas o qual devemos preocupar dia a dia, porque é essa que nos dá a salvação para a vida eterna. Nos ajuda, Deus, também cada família da nossa igreja, cada pessoa que está passando por qualquer enfermidade. O Senhor esteja abençoando a cada família da nossa igreja, a família do teu povo. Te pedimos essas bênçãos, te pedimos, meu Deus, sobre cada família. O Senhor esteja cuidando de um modo muito especial, Pai, para que elas possam voltar à sua vida normal. Amém, Senhor. E te pedindo tudo isso, e te pedimos, meu Pai, perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, como é bom quando nós podemos nos reunir, quando podemos falar com o Senhor, quando podemos colocar, ó Pai, diante de Ti, todas aquelas situações, ó Pai, que trazem insegurança para nós, que afligem nossos corações. Como é bom também quando podemos, diante do Senhor, ó Pai, externar a alegria que sentimos pelas bênçãos derramadas e, acima de tudo, ó Pai, a alegria de fazermos parte da Tua família. Nós já oramos aqui, já intercedemos pela nossa irmã Ângela, pela sua família. Nós já nos lembramos, ó Pai, dos nossos irmãos que estão acometidos, ó Pai, de enfermidades. Lembramos do Mário aqui de maneira especial. E agora nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a vida do nosso irmão Jackson, ó Pai, que tem desafios aí na área profissional, não somente a vida dele, mas da nossa irmã Larissa, do nosso irmão Gustavo, ó Pai. São irmãos, são filhos do Senhor, que atravessam desafios nesse momento na área profissional e que estão clamando ao Senhor, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor direcione suas vidas profissionais, para que eles possam, ó Pai, de maneira digna, continuar trazendo, ó Pai, o sustento, serem instrumentos do Senhor para trazerem o sustento para as suas famílias, em momentos tão difíceis, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, Pai. Momentos tão difíceis em que todo o mundo está sendo afligido pela pandemia, por esse vírus, e isso tem afetado a vida das pessoas, a vida, não só a vida física, Pai, a saúde física das pessoas, mas muitas pessoas estão bastante abaladas emocionalmente, estão tristes, estão se sentindo pressionadas, algumas até deprimidas, mas também tem afetado, ó Pai, os empregos de muitos irmãos, e é por isso que nós colocamos tudo isso diante do Senhor, porque o Senhor pode acalmar o nosso coração, em primeiro lugar, e o Senhor pode nos trazer para mais perto do Senhor, nesses momentos de aflição, de tal maneira que nós aprendamos a confiar cada vez mais em Ti, mas o Senhor também pode, ó Pai, colocar um fim em tudo isso, no momento em que o Senhor entender que é o momento certo. Por isso nós estamos aqui orando e colocando nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos também, nesse momento, ó Pai, nos alegrar com a vida da Maria. Ó Pai, o Senhor lhe concedeu uma felicidade muito grande, e ela está feliz por isso, ela está alegre, ela está grata ao Senhor. E nós temos muitas outras razões pelas quais podemos nos alegrar, maneira como o Senhor tem sustentado as nossas vidas, sustentado a sua igreja. São muitas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, e estamos contentes, estamos alegres. Todos nós nos contentamos com aquilo que o Senhor nos tem dado, e acima de tudo, ó Pai,
nos contentamos ainda mais, porque fazemos parte da tua família. Nós queremos também nos lembrar nesse momento da situação lá do nosso estacionamento, da igreja. Nesse momento, ó Pai, ainda não estamos com as atividades todas restabelecidas, mas a decisão que foi tomada pelos proprietários de fechar o estacionamento e transformá-lo numa quadra, ó Pai, certamente pode afetar a vida, o dia a dia da nossa igreja. E por isso, desde já pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo esteja mostrando qual o caminho que devemos seguir, qual a decisão que temos que tomar, para que nós possamos, ó Pai, oferecer para os nossos irmãos um local seguro para que eles possam estacionar seus veículos, que não seja distante da igreja, ó Pai, para que não tenha que caminhar muito. E por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos instrua, que nós possamos ter a sabedoria do Senhor para tomar as decisões certas. Mais uma vez, ó Pai, te agradecemos por essa grande reunião que tivemos hoje. Agradecemos pela tua palavra que foi ministrada e pedimos que o Senhor nos exorte a não somente ouvir a tua palavra, meditar na tua palavra, mas, acima de tudo, ó Pai, a obedecer a tua palavra. Nós oramos assim com alegria, oramos assim com muita gratidão em nossos corações e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor, mais uma vez em tua presença, Senhor, te louvamos porque o Senhor falou conosco através da sua palavra. Obrigado, Senhor, por ser povo teu, por ter sido escolhido por ti, Senhor, antes da fundação do mundo, por todo o processo de salvação que o Senhor desenvolveu em nossas vidas. E por amor a nós, Senhor, a tua igreja, o teu povo, o Senhor entregou o teu Filho amado, Jesus Cristo, naquela cruz, para que os nossos muitos pecados pudessem ser perdoados e nós pudéssemos ser purificados com o sangue precioso de Jesus Cristo. Obrigado por essa noite, Senhor. Continue abençoando a nossa igreja, continue abençoando a vida dos nossos líderes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eita, bem em cima do relógio. Rapaz, cronometrado, rapaz. É com cronometrado. Eu acho que o cronômetro está na mão do Samuel. Rapaz, isso aqui é oração. É oração rápida aqui. Amém. Acho que é só a gente clicar aqui e a gente já vai para lá, né? Vamos voltar. Beleza, não mensagem um pouco, como a gente geralmente faz ao final dos nossos estudos, né? Pelo jeito está funcionando bem, acho que é algo interessante. Acho que tem mais alguns segundos aí para algumas salas encerrarem. Isso é bem legal, Gê. Inclusive, talvez com algumas perguntas, né, já pré-preparadas, seria bem interessante. Legal. Eu estava falando com o Gê, Gabriel, que a gente podia usar esse sistema, né, contratar o plano de 500 pessoas. Eu tinha o de 500, agora que eu diminui para o de 100. Mas um só dá para fazer toda a escola dominical. Com um só de 500, porque você começa todo mundo junto, aí divide as salas, cada um vai lá com o seu grupinho de alunos. Não sei se dá para direcionar isso exatamente. Dá. Mas a gente podia usar apenas um, não precisava usar 7, 8 planos, né, individuais. Com um grandão de 500 cabe todo mundo, dá para fazer todas as salas. A gente tem feito isso com a UPA e o PPA. Então, todos entram na minha sala e aí eu divido. Fica a UPA em uma sala e o PPA na outra. Funciona bem. E dá para dividir antes, né? Já dá para chegar tudo programado, só colocar Essa para eu não sabia. Dá para. Eu não sei se dá para fazer via aplicativo ou só pelo site mesmo, né? Tá. Mas eu vi que dá para programar antes. Só que como a gente não sabia quem ia estar, né, não dava para programar antes. Mas numa escola dominical, pelo menos os matriculados, né? Você já deixa a gente gosta de começar junto para orar junto, né? Ter um momento junto e depois divide, né? Legal para a integração UPA e o PPA também. Sim. Pastor. Oi. Dessa vez deu, tá? Para finalizar esse papinho. Muito bem. Será que todos já voltaram? Eu acho que sim, né? Acho que quase todos. Ainda faltam todos. Todos. Todos, né? Aqui está sinalizado todos. Ok, meus irmãos. Essa foi então nossa primeira experiência com todos os PG juntos. Nós vamos ainda ter mais no próximo mês, né? Então, outubro, novembro, também a gente espera que não precisa fazer dessa forma lá em dezembro, né? Mas a gente fica na expectativa, então, pelo futuro aí, confiando sempre no Senhor.
Então, acho que foi uma boa experiência. A gente já começa a programar o próximo para o mês que vem. Começa a divulgar bem antes também. A gente vai fazer uma oração para encerrar depois. Gostaria de saber se algum dos supervisores, presbítero Anderson, pastor Gabriel, gostaria de falar alguma coisa. Quem mais está aqui? O Samuel também. Aí a gente faz uma oração no final. Se alguém quiser falar. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Então, vou pedir para o pastor Gabriel. Opa, quem? Cosme. Cosme. Oi, Cosme. Eu estava vendo com o Samuel aqui, dar as boas-vindas, aproveitar que ele tem nos visitado na igreja, chegou através das redes sociais nesses novos tempos, né? Pelo Daniel que nos acompanha aqui, o Daniel Reis, tem ido ele e a sua esposa. Boa noite, Daniel. Boa noite. E ele tem aí o primeiro contato público com o pessoal da igreja, tinha tido com você lá no culto. E seja bem-vindo, Daniel. Essa é a nossa casa, essa é a nossa igreja. Muitas famílias. E muito obrigado pela presença. A gente tem mais alguns visitantes. E é muito bom, muito gratificante para a gente, né, Samuel? Poder saber que dessa forma a gente tem alcançado aí mais e mais pessoas. Legal. Muito bem. Isso aí, Daniel. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu conversei um pouquinho com o Daniel antes. Bem-vindo mesmo, Daniel. Deus abençoe sua vida. Amém. Pastor Gabriel, faz essa oração para a gente encerrar esse momento. Só que não vai ter tempo não, né? Não. Essa então aqui pode demorar. Não será transladado, não. Tá certo. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo, Pai, por este tempo que nós pudemos passar unidos, Pai. Queremos agradecer ao Senhor pela sua graça sobre nós. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos dado meios de nos aproximarmos de Ti, apesar dessas dificuldades, Pai, que temos enfrentado. Queremos louvá-lo, Senhor, por essa igreja, pelos pequenos grupos, por cada pessoa que está aqui. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado a caminhar juntos, Pai, e nos edificado como corpo. Queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, especialmente pela salvação. Agradecemos porque fomos lembrados hoje de como é importante, Pai, nos alegrarmos com a salvação. Pedimos que o Senhor avive cada vez mais em nós essa plena certeza de que somos salvos e a plena certeza, Pai, de que isso nos traz uma alegria. E dessa maneira nós possamos nos exultar e nos alegrarmos, Pai, ainda que passando por dificuldades, nós possamos ter uma vida alegre e totalmente completa neste mundo, aguardando a sua volta, Pai. Queremos louvá-lo por tudo isso, pedir essas coisas ao Senhor, pedir que o Senhor abençoe a cada um e continua conosco, Pai, nos ajudando a glorificá-lo em tudo que nós fizermos, Pai. Continua com cada pessoa aqui no restante da semana e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos lembrarmos em tudo que nós fizermos, que nós possamos focar em Ti e sabermos, Pai, que nós temos um Deus que cuida de nós e deve ser louvado. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é isso então. Deus abençoe a todos. Bom final de semana aí, restante da semana, na verdade, né? Deus abençoe. Amém. Valeu, gente. Irmãos, boa noite, reverendo. Boa noite. Tchau. Samuel, vai chorar agora em cima dos livros, Samuel. Você também, Célio. Vai lá que a prova te espera amanhã. A prova Samuel tira de letra.